Bom, bom dia, meu nome é Gilberto, eu sou professor pesquisador junto ao Instituto Virtual de Mudanças Globais da COP UFRJ. Eu vou fazer aqui uma exposição do que foi o nosso curso Pirólise de Resíduos Sólidos da bancada ao mercado. Esse curso foi realizado nos dias 24 e 25, aqui no Instituto IVIG, tá? Sob a coordenação do professor Marcos Freitas e professor convidado eu e o professor Luiz Guilherme. Tá? O curso foi montado em dois módulos, o módulo 1, um módulo teórico e o módulo prático. O módulo teórico, nós discutimos resíduos sólidos. Os seguintes resíduos: resíduos de biomassas, resíduos plásticos, resíduos sólidos urbanos, resíduos sólidos de saúde, blends industriais, lodos de estação de tratamento e resíduos animais. Bom, outro assunto abordado foi caracterização química e análises preliminares, processos termoquímicos, pirólise, a pirólise no contexto nacional, princípios da pirólise, os parâmetros, né, que constituem a pirólise, classificação, mecanismos em fase gasosa. Outro tópico abordado foi produtos de pirólise, carvão, óleo e gás. E a caracterização desses produtos, caracterização química, físico-química e métodos instrumentais. Bom, finalizando com aplicações e mercado desses produtos, carvão, óleo e gás. O módulo 2 foi o módulo prático. Teve experimentos em reator de bancada e visita ao reator industrial do IVIG da UFRJ. O que acontece? Nós preparamos seis vídeos desse curso, né? Então, os vídeos que se seguem, eles foram divididos. O primeiro vídeo consta da parte de introdução, em que o professor Marcos fala do histórico do IVIG e fala das atividades que são realizadas no IVIG. Depois o professor Gilberto, falo especificamente sobre a pirólise, toda essa parte de resíduos aqui sólidos, a parte dos processos, caracterização química, todas a base, os conceitos básicos de pirólise, e falo sobre carvão. Depois o professor Luiz Guilherme, no último módulo, que é o módulo 6, ele fala especificamente de óleo de pirólise. Então, cada módulo, cada parte, né, em cada módulo, dividido em 6 partes, cada parte vai tratar especificamente de um assunto. Conceitos preliminares. Já que todo mundo já viu pirólise, vou fazer o seguinte, eu vou falando, onde a gente parar, a gente para. Aí eu mando depois o resto tudo para você estuda em casa, a gente se encontra na terça com pirólise. Porque às vezes a gente fica falando muito tempo num slide só, né? Tá muito chato. Tá bom? Tá gostoso? Então tá bom. Você é da onde? Do IME. Ah, você é do IME? Assim, cabelinho todo, coisinha assim, né? Porque você estuda com quem? Com a Vilma? Não, quem estuda com a Vilma é esse companheiro. E o senhor? Eu estudo com a Major Aline. Major. Agora tem muito militar, né? Sim. Antigamente era todo mundo civil, quando eu estava lá. Civil. Bom, se você estuda no IME, você sabe funções orgânicas. Você passou, você sabe funções orgânicas. Então, o que a gente não pode deixar de saber? Funções orgânicas. Certo? Sabe todas aquelas funções orgânicas. Eu falei, álcool, vida, mina, todo aquele pessoal. Funções inorgânicas. Conhece funções inorgânicas? É o meu fraco. Hã? É o meu fraco. É o teu fraco? É. Então eu vou procurar o forte, porque não sei, aí tá fraco, né? Não tem condições. Funções inorgânicas. Também. Não adianta. Eu estudo pirólise. Então, quais são as funções orgânicas, quais são as funções inorgânicas? Tem que saber. Sabe tabela periódica? Eu sei, tá ali, ó. Eu já fui falar.
Você já ouviu falar no bloco S, o bloco P, o bloco D, o bloco F, né? Você já ouviu falar. Então, se não e quer estudar pirólise, faz um resuminho de 5 páginas. Funções orgânicas, funções inorgânicas, ligação química, pirólise, ligação química. Eu estou falando em ligação covalente. Covalente. 97%, vou arriscar, ligações covalentes. Sigma e π. Sigma e π, energia de ligação. Potencial de ionização. Então, se você resumir isso, já te adianta muito para a pirólise, tá? Mas a plateia toda falou que já sabe pirólise, eu vou considerar isso dado e a Helena vai passar uma lista de exercícios para vocês. Mecanismo de reação. Tá? Todo mundo conhece o nucleófilo, conhece o eletrófilo. Eu não preciso muito deles, não. Eu preciso de radicais. Moléculas com fragmentação radicalar. Tá? Não que eles não participam, participam sim, mas de uma forma diferente. Por favor, aperte. Você tomou o lugar da Helena, né? A Helena que era apertadora, não é você. Bom, reações de eliminação. É isso? Não é isso, não. É? Bom, aperta o outro. Não, então volta. Volta. Bom, em termos de reações, eu botei algumas ali, mas como você já conhece pirólise, não tem problema. Reações de eliminação, tá? Isso aí é um capítulo muito grande, a gente poderia ficar 1 ano estudando isso aí, tá? Não é tão simples eu falar assim, desidratação alfa, beta ou gama, reação de eliminação de água. Ah, mas isso aí não me interessa é o óleo no final e o poder calorífico dele, ponto. Isso é o que o mercado quer. Agora, do ponto de vista pesquisador, o que você quer? Tá? Então, é importante essas reações todas. Descarboxilação. Lembra que a gente falou? Química orgânica. Desidratação. Tudo que tiver grupo OH, está sujeito a uma desidratação. Ou com o companheiro do lado, com o hidrogêniozinho do lado, que eu preciso, OH mais H2O. Eu preciso dele. Ou ele vem de alfa, ou ele vem de beta, ou ele vem de gama, ou ele vem do raio que o parto. Hidrogênio mais ácido, menos ácido, ele tem que vir de algum lugar, tá? Para sair OH por efeito de quê? De temperatura. Desidratação térmica. Então, álcool tem OH. Carboidratos, hidratos de carbono, tem grupo H, um monte de grupo H. Glicose, C6H12O6. Um monte de grupo, lembra? Um monte de grupo Hzinho para cima, para baixo, né? Axial, equatorial, anel de 6 membros. Olha como vai aparecendo química, mecanística, né? Anel de 6 membros se distorcem. Tem 2 estruturas, bote e cadeira. Isso aí com temperatura, que acontece? Né? As ligações se arrebentam, pode acontecer o quê? Desidratação. Descarboxilação, saída de CO2. Descarbonilação, saída de CO. Desaminação, saída de NH3. Eu nunca soube se é desulfurização, saída de H2S. Já vi dehalogenação, meu professor de português. e já vi desalogenação, saída de HX, tá? Halogênio X. Reações de recombinação, reações de Diels-Alder, rearranjo, ciclizações, aromatização e polimerizações. Isso é o que está lá na fase gasosa. Imagina o que nós mostramos ali de 1 a 9, o número de resíduos.
de composição química diferente, tá? Então, tudo isso aí são reações que a gente, às vezes, a pessoa quer, e é muito bom, eu gosto, trabalhar com mecanísticas de fragmentação e pirose. Por favor, the next one. Então, a energia de ligação. Repara que eu botei as principais ligações que normalmente a gente encara em todos esses resíduos orgânicos, tá? Então, a ligação CO, ligação dupla carbono-carbono, OH, CH, NH, CO simples, carbono-carbono. Repara que existe um método que é muito importante para a gente, que chama-se infravermelho, em que a gente consegue ver o quê? As vibrações de grupos funcionais, porque elas têm energias diferentes, têm frequências de absorção em regiões diferentes, tá? Repara, as energias foram colocadas ali em kJ por mol menos 1, e o correspondente em graus Celsius para que essa ligação se arrebente, se quebre, tenha uma cisão, tá? Então, pode não ser importante para o cara que simplesmente quer colocar o material dentro do reator e ter carvão, óleo e gás. Mas, para mim, é fundamental que eu tenha isso, tá bom? A gente pode... Ou seja, ali... Não pode fazer pergunta. A 450 graus, quebrou todo mundo. Sim. Mais ou menos isso. Lembre-se que ali só tem um grupo funcional. Isso é uma estrutura, tá? Lembra de uma... Vai aparecer ali na frente diferente. Fenila, benzila, hidrogênio radicalar, OH, CO, CO2 ponto, NH2, enfim, metila. Repara que o radical dupla com simples, o radical alila, não gosto de falar alila, eu tenho língua presa, tem toda a questão de estabilidade de radicais primários, secundários, terciários, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? Quando a gente está falando em mecanismos. Aí tem o oxigênio que veio ali, ó, veio pela retaguarda, tem os metais lá em cima, tá? Que pode acontecer de estar fazendo catálise, e tem a água, que eu também não botei ali, que pode estar no meio reacional. Por favor. Aí vem o meu amigo Dimitri, com a tabela periódica, e esse grupo, o grupo que a gente estava estudando, me deu uma ideia. E nós começamos a discutir vários aspectos de, por exemplo, se eu pego uma lignocelulósica, repara, lignina, celulose e hemicelulose. Então, eu tenho basicamente carbono e hidrogênio, e uma grande quantidade de oxigênio. Carbono e hidrogênio, eu estou no bloco P. Hidrogênio é um desgarrado aí, né? Vai pagar um SU, né? Então, beleza, ele é SU. Carbono e hidrogênio. Os metais, de uma maneira geral, estão no bloco D e bloco F, tá? Tem alguns que estão no bloco S. E aí você vai vendo o teu resíduo. O meu resíduo tem o quê? Tem bastante plástico. Plástico, o que é? Carbono e hidrogênio, tipicamente. Tem oxigênio e nitrogênio. Carbono e hidrogênio, e o cara é lá do carbono é do bloco P. E aí nós fomos começando a mexer. E esse cara aqui tem tudo. Aqui dentro do resíduo urbano tem papel. Papel é o quê? Papel é carboidrato. Lignina, celulose, hemicelulose, celulose. Celulose é o quê? Bloco P. Tem NaCl. Cloro, sódio é bloco o quê? F. Você pega e você vai vendo que você pode... E tem um monte de remédio. Remédio é o quê? Químico orgânico, composto orgânico. Mas tem compostos orgânicos na forma de sal, porque você toma normalmente cloridrato, né? Quem mexe com fármacos toma cloridrato, né? Normalmente é cloridrato. Então tem grande teor de cloro, tem que ficar junto. O PVC tem alto teor de cloro. Então vamos começar a ver dentro da tabela periódica. Sabe que existe uma tabela periódica de geólogos que não leva em consideração o metal, os metais, os elementos na sua forma neutra. Eles levam em consideração íons. Então, por exemplo, ferro.
Eles não consideram ferro, ferro zero. É ferro 2+, ferro 3+, tá todo mundo ali. Então, é uma puta tabela periódica com um monte de íons, baseado em íons. É muito legal, se você tiver a oportunidade de ver. Por que é muito legal? Por causa de troca iônica. O cara trabalha com solo, rocha, entendeu? Então, aquela química para ele é fundamental. Então, os caras fizeram uma tabela muito legal, toda de íons, é enorme, é complicada. Então, o Dimitri, graças a Deus, fez essa e tem muita gente trabalhando em cima. Vai. Bom, na realidade, o que eu considero? Eu considero um jogo de xadrez, tá? Sempre é um desafio, tá? Você que trabalha com resíduo, do que você vai usar, tá? E como você vai ter uma resposta, tá? É por isso que eu digo que é um jogo de xadrez, que às vezes a gente tem que procurar a melhor jogada. A jogada não está aqui, a jogada está lá no TRL 9. Porque você pode acontecer de o camarada ter um resíduo urbano. O resíduo urbano. Aí você conhece alguém, um político. Você conhece um político bem enfronhado. O político. Você gosta de político? Claro que gosta, não vai dizer que não. Então, você conhece um político. Então, o cara tem todo o quê? Um poder na mão, de decisão. Ele tem que resolver o problema de destinação de resíduo sólido urgentemente e tem dinheiro. Olha que legal. Eu tenho que resolver o problema de resíduo sólido urbano e tenho dinheiro e tenho um especialista em pirólise. Então eu tenho tudo. Pode fazer que tá beleza. Ele tem o destino final. Entendeu? Ele tem o destino final. Eu tenho o TRL 9. Por quê? Ele está querendo resolver um problema ambiental, um problema de lei de resíduo sólido, e ainda vai ter produtos que ele pode ter mercado. O gás, ele vai voltar, provavelmente, dependendo da composição do gás, ele volta ao processo miseravelmente. O carvão, ele pode especular biochar, né? O óleo pode ser que não seja o óleo, pode ser que seja um extrato aquoso, mas ele não quer saber disso, porque ele o destino final dele é se livrar daquele resíduo. É o problema dele, lei do resíduo sólido. Faz que eu pago, entendeu? Então ele precisa apenas jogar no xadrez da seguinte forma: apenas, eu vou mexer com a minha pedra de pirólise, mas eu não vou descartar outras possibilidades de destinação de resíduo em conjunto. Por exemplo, no caso de resíduo sólido urbano, os catadores, que ele tem que ter alguma função para esses caras, porque resíduo sólido urbano, todo mundo sabe, é máfia. Então eu tenho que acomodar todo mundo aí, o político, o catador, todo mundo, tá? E aí a compostagem, com a parte de matéria orgânica putrescível, né? E aí sobrou o quê? Sobrou isso aqui. Dá que eu faço pirólise. Então tem que estar tudo enquadrado. Por isso que eu chamo que é o resíduo versus a pirólise, é um jogo de xadrez. Vai. Bom, aí veio o que nós fizemos, que o grupo tirou, e eu botei isso em uma Aperiodic Table of Waste. Uma tabela aperiódica, não periódica, porque as propriedades de resíduos, todo mundo junto, ela não tem essa constância. Então, eu chamei isso de tabela periódica aperiódica. E chamei de CH, uma composição elementar coringa. CH. Porque CH, esses dois elementos definem tudo.
Você tem um combustível, por exemplo, se ele tem carbono e hidrogênio, beleza 10, o Giga vai falar sobre isso, beleza 10 combustível. Aí o Giga veio e fez o biodiesel, acrescentou oxigênio. Aí, vamos ver. Cadê o político? Vamos ver. Vamos entrar com isso aí? Vamos. Beleza, deu certo. Uma puta cadeia de CH no biodiesel, né? Um CO2 e mais uns CHzinho lá. Né? Então, beleza, ele tem tudo para se comportar bem. CHO. Ah, aí veio o outro, fez etanol. E agora? Diminuiu bastante o CH e entrou um oxigênio aí. Então, a gente tem que... O combustível, óleo de pirólise, quando você pega de plástico, é bom. O óleo de pirólise de plástico é excelente. Fizemos aqui, o Giga vai mostrar para vocês. O da biomassa já tem um problema. Por quê? Aumenta muito a relação carbono-oxigênio, hidrogênio-oxigênio, porque tem muito oxigênio, muito grupo funcional oxigenado, o que não acontece lá no plástico. Então, nós ficamos mais ou menos assim. Vocês conhecem a tabela periódica, bloco S, bloco P, bloco D. Lá em cima do bloco P ficaram os plásticos. Aí eu tenho plásticos só carbono e hidrogênio, polietileno, polipropileno, por exemplo. Tenho plásticos com oxigênio, poliamidas, nitrogênio, enxofre e cloro. Cada um desses plásticos, nós fizemos um trabalho, deu muita discussão, eles ganham notas em relação à pirólise. Por exemplo, um que tenha cloro vai ganhar uma nota lá embaixo. Cloro é um problema para o teu funcionamento de equipamento. Tá? Cloro é um peso molar muito alto. Tá? A molécula tem um cloro, já tem massa de cloro pra caramba. Oxigênio também. Tá? Então, em relação... Eu ainda não coloquei nessa tabela os parâmetros, mas eu acho que vou conseguir. Tá? Não pode fazer pergunta agora, não. Ó, então, os plásticos entraram para aí. Logo daqui no grupo 11, ó, eu fiquei, confesso para vocês que eu fiquei assim sem graça em fazer isso, porque eu entrei no pensamento do outro, lá do mestre, do grande mestre, do Mendeleev. Então é meio querer aparecer, né? O outro já fez, por que eu vou me meter no trabalho do outro? Não dá nem para pensar. Bom, mas aí, ó, as biomassas florestais, biomassa agrícola e biomassa aquática. BF, BAG e BAQ. Tá? Aí vai tendo subdivisões de biomassas florestais, biomassa agrícola não, eu vou botar, biomassas aquáticas eu vou botar. Bom, o que acontece? Em termos de carbono e hidrogênio, nós agora aumentamos um elemento a mais. Carbono, hidrogênio, oxigênio nas biomassas lignocelulósicas. Então tá, CH lá nos plásticos com alguns elementos. Tudo bloco P, fundamentalmente bloco P. Eletrodiferenciador em subnível P, tá? Oxigênio, lá, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, alumínio, silício, fósforo, enxofre e cloro. Botei só alguns, não botei os semimetais, botei só alguns, porque o que tem maior abundância em tudo nosso é carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. É uma maior abundância. Isso agora eu estou nas biomassas lignocelulosas. Quando eu passo para o grupo 9, eu já tenho blend industrial, resíduo sólido urbano, RSU, RSS, resíduo sólido de saúde. BI, blend industrial, subdividindo em 2 grupos. Agora, quando eu falo em blend industrial,
eu já tenho uma mistura impressionante, resíduo sólido urbano e saúde. Eu já tenho bloco S, tenho bloco P, tenho bloco D, e aí é samba. Muita coisa, muita reação química, tá? Muitos radicais diferentes formados, e ainda mais a presença de inúmeros catalisadores do bloco D e do bloco F. Do bloco F não, do bloco F são terras raras, né? Mas do bloco D, principalmente ferro, cobre, alumínio, ferro, cobre, níquel, e outros ali do grupo do grupo 8 de metais de transição. Aqui o dejetos animais. Dejetos animais pode ser tipicamente fezes, ou pode ser o que a gente chama de cama de resíduo, né? Cama de frango, por exemplo. Você bota uma serragem, botou uma biomassa agrícola com fezes animais, tá? Então aquilo dá Aí é aquele negócio que eu falei, qual é o jogo de xadrez? É biodigestor? A maioria das fazendas eu acho que é biodigestão, né? Aí depende do fazendeiro. Não, eu quero testar para ver biocarvão, porque eu quero usar parte no biodigestor, parte eu quero fazer carvão, porque eu quero voltar para a agricultura dele. Beleza. Tá? Aí, aqui no lodo de estação de tratamento, tá? E, não me lembro. Tá. Lodo de estação de tratamento 3. Lodo de estação de tratamento pode ser doméstico ou industrial. Aí você imagina agora, eu vou imaginar. Bebida. Lodo de estação de tratamento de efluentes de bebidas. Lodo de estação de tratamento de efluentes de fármaco. Farmácias não. Químicas farmacêuticas, né? Então, mudou a característica. Né? Eu tinha um lodo de bebida, agora um lodo de indústria farmacêutica, depois um lodo de indústria petroquímica. Mudou, LETDP, lodo de indústria petroquímica, mudou totalmente. Lodo de estação de tratamento doméstico, é o que o Marco estava falando, é o cocô. Deveria ser grande parte de detritos orgânicos oriundo de uso doméstico. O problema é que tem grande quantidade de resíduo industrial, clandestino. Tá? Se funcionasse tudo direitinho, ficava mais fácil para a gente. Né? TC, terra contaminada. Terra contaminada. A terra contaminada pode ter vários... É bastante interessante isso aí. Terra contaminada com organofosforado, depende do pesticida. Terra contaminada com alguma coisa com derivado de enxofre, organoclorados, hidrocarbonetos. Por isso que tem assim, TCP, TCS, tá? Ainda não está, isso está amadurecendo. Essa tabela está amadurecendo. Vai se chamar tabela do professor, do tio Gil. Tabela do tio Gil, eles me chamam tio Gil. Tio Giba. E resíduo eletrônico, que eu acho que está num lugar meio... Se bem que eu botei bloco D aqui, ó, se você pensar na tabela periódica, aqui é bloco S. Os resíduos eletrônicos, eles estão mais para cá, ó, porque é tipicamente metais. Tá? O resíduo eletrônico eu já fiz. Tem pouquinho plástico que encaixa aqueles componentes eletrônicos. Aí você pega a carcaça, por exemplo, de celular e enrola, bota no reator, cai tudo, só fica uns metaizinhos pretinho, e o óleo que sai é uma desgraça. Um cheiro horrível. Deve ser muito componente ali, de, às vezes, metais em pouquíssima quantidade, mas é uma coisa meio complicada. Resíduo eletrônico. Bom, enfim, a tabela é essa.
eu estou arrumando, vou entrar, por exemplo, com poder calorífico. O poder calorífico, quer dizer, tende a crescer da esquerda para a direita. Sim, por enquanto é isso. Da esquerda para a direita. Você vai do poder calorífico de polímeros hidrogenados, de plástico de hidrogênio, e vai dar um poder calorífico altíssimo para o óleo. Aí você tem qual o ponto de vista? É óleo, carvão ou gás, aquele negócio nosso. Qual o ponto de vista? É óleo, carvão ou gás. Então tem muito o que fazer com essa tabela. De repente posso jogar ela fora, mas tem muito o que fazer. Você pode ter uma dessa para carbono, para carvão, uma para óleo, uma para gás, uma para só biomassa sem fazer a... Porque às vezes você tem um poder calorífico, isso aqui é bagaço de cana. Às vezes você está com um poder calorífico in natura, né? Que deu, sei lá, 3.500, mais ou menos. Aí você seca, já passou lá para os 4.700 quilocalorias por quilograma, entendeu? Então, biomassa na base seca, tá? Pode fazer um desses só para biomassa, pode fazer um... Enfim, é uma coisa que eu estou namorando, tá? E uma coisa que nós chegamos à conclusão, uma conclusão óbvia, porque já tinha concluído, que a biomassa lignocelulósica, ela é realmente um coringa, por isso que tem aquele coringuinha lá, o CH, biomassa lignocelulósica. Inclusive, colocam muito nos chamados processos de copirólise, né? Botam muito. Bota uma biomassa aí que melhora. Melhora em que sentido? O que a gente está fazendo? Nós estamos modificando a fase gasosa. Tá? Vem parte da decomposição térmica da biomassa, celulose, lignina, hemicelulose, vem parte do plástico, tá? Ou do resíduo que a gente misturar. Muita gente está trabalhando com lodo de estação de tratamento com biomassa. É válido, tá? Esse dia, vou dar um exemplo. Esse dia eu peguei uma tese de um garoto que a velhice está ligada diretamente a esse tema, que era casca de banana, né? Em copirólise com alguma outra coisa, tá? Eu não vou dizer porque a pesquisa dele lá, não vou falar, mas era casca de banana em copirólise com outra coisa, tá? Você pode fazer a copirólise, mas tenha na cabeça uma ideia, né? Quimicamente do que você está misturando, entendeu? É interessante você ter essa ideia química, por favor. Bom, aí o poder calorífico, você vê aqui nitidamente, ó, o eucalipto, pinos, bagaço de cana, casca de arroz e casca de coco. Se você pegar a casca de arroz, por exemplo, aqui tem casca de arroz. Esse é casca de arroz, palha de arroz. O saco vai cair. Mas esse é palha de arroz, ó. Tá? Isso é muito utilizado para fazer biochar. A empresa em São Paulo, que eu tenho uma cooperação com eles, é tipicamente palha de arroz. Você vê palha de arroz in natura, 3.786 quilocalorias. Ela, com um certo teor de umidade, olha lá, 1.859 quilocalorias por quilograma. Isso é tudo em função de carbono, nitrogênio e oxigênio. Aqueço, tiro água, o poder calorífico aumenta. Tá? Isso é bem... E quando a gente tem produtos de pirólise, o carvão, tá? Ele já está desidratado, vamos dizer assim, né? Você já vai com tudo já saiu com tudo de oxigênio. O oxigênio, no caso, vai para o óleo. E aí é que cai o poder calorífico. Porque às vezes você não tem nem óleo em relação à biomassa lignocelulose. Você tem o que a gente chama de extrato pirolenhoso. O que está acontecendo aqui? Interferência. Tem o que a gente chama de extrato pirolenhoso, que é muita água, pouco óleo ou alcatrão. Tá? Aparece um pichezinho aí na tua vida,
às vezes para encher o saco. A Evelise achou um bom destino para essa fração aquosa, com um certo teor de orgânico. Isso é bacana, porque isso, industrialmente, isso é um problema. Tá? Vende-se muito extrato piroguenhoso, vende-se muito. Mas dependendo do teor de alcatrão, tem alguns que resolvem destilar o extrato piroguenhoso. Beleza, aí sobrou o alcatrão. E agora, o que eu faço com esse alcatrão? Que ele fica lá no chãozão, assim, fica no palão, aquele troço preto. E aí tem muita gente que destina isso para asfalto. Então, tem que achar o teu destino. Tá? A professora Evelise, vou usar de novo, o que é isso? 30 minutos, agora vai, agora eu vou correr. Depois eu falo da Evelise, vamos embora. 30, 31. Aqui apenas para você calcular, depois eu vou mandar para você isso, e você vai ver o poder calorífico. Às vezes você não tem o calorímetro, mas você tem como fazer a composição elementar. Carbono, hidrogênio e oxigênio. E aí você tem várias fórmulas. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre. Está na análise elementar. Você tem várias fórmulas que você pode aplicar e determinar um poder calorífico joinha, joinha, bem próximo. Aí é simplesmente, mas vocês já são todos piroguel e pirobós, é apenas em composição centesimal, como você chega, por exemplo, ao poder calorífico de uma glicose, que é um pedaço da celulose, tá? Unidade monomérica do polímero celulose. Vai. Se você não está enxergando nada. Não está enxergando, eu sei que você não está enxergando, você não é super-homem, nem super-girl. Não estou enxergando, mas eu vou mandar para você, você enxerga. Aqui são inúmeros poder calorífico de diferentes biomassas sólidas e líquidas, tá? É porque a gente tem que ter um parâmetro, né? Poder calorífico do diesel, para quem trabalha com a parte líquida, fica logo, né? Opa, diesel. Quanto é o diesel? 10 mil. Carioca fala 10 mil. E o poder calorífico de sólido, de carvão vegetal, é quanto? 4.500. 4.500. Então, se eu achar qualquer coisa daí para cima, já está ótimo. Tá? Então, é uma tabela que ajuda muito. Tem poder calorífico de tudo hoje. Não tem... Óleo diesel está hoje 1.600. Hã? Óleo diesel está na sua tabela de 1.600. Óleo diesel? Então, aí tem o parâmetro de comparação. Vai. Bom, aí então, biomassas, vai. Aqui foi uma outra coisa que a gente discutiu bastante também, de uma sistemática. Aqui serve para qualquer coisa isso aí. Isso aqui serve para qualquer coisa. Esses 7 passos, 7 entradas, servem para qualquer coisa. Primeira entrada é a matéria-prima, no caso, biomassa. Eu poderia colocar ali plástico. Eu poderia colocar resíduo urbano, resíduo saúde. A composição elementar, embaixo aqui, ó, relacionada à matéria-prima. Segunda entrada, a composição química, no caso de biomassa, celulose, hemicelulose, lignina, extrativos. Extrativo tem um monte ali, não está certinho não, tá? Tem um monte de coisa ali. Ácidos graxos, aminoácidos, tanino, terpeno e... Terceira entrada, o mecanismo em fase gasosa. Reações radicais, recombinações, ciclizações, reações... Esse negócio serve para qualquer coisa que você dê entrada. É para você se esquematizar em termos de trabalho. Entrei com a biomassa, o que eu preciso saber da biomassa? Quanto custa o resíduo? E vai ter um monte de perguntas. Tem uma série de perguntas sobre o resíduo. Segunda entrada, composição química. Terceira entrada, mecanismo em fase gasosa. Pode ser que alguns não liguem para isso. Condições de pirólise, sim, você tem que estipular. Aí isso vem de pesquisa tua da literatura. O que você quer fazer? Qual é o teu objetivo? O meu é carvão,
carvão, óleo e gás. 400, 450, beleza. Às vezes eu estou fazendo uma pirólise incompleta, dependendo da matéria-prima. Tá? Tem pirólise incompleta aqui, ó, esse carvão de bagaço de cana. Deu, e agora eu vou jogar fora? Não, tá bonitinho. Vou ver na agricultura. Você tem um pouquinho carbonizado, um pouquinho sem carbonizar. De repente deu uma coisa boa. Ele não é tóxico, não tem nada. Bom, condições da pirólise, reator, que tipo de reator, parâmetros, né? Quinta entrada, produtos, carvão. Cada coisa agora, dos produtos, eu vou fazer a análise na sexta entrada, análise química, físico-química, instrumental, e o que eu achar com os meus parceiros. Os meus parceiros são decisivos na hora de fazer a análise. Eu não tenho nada, tem pouquíssima coisa. O cara quer, quando eu fui lá para a engenharia com o Felipe, nós trabalhamos num monte conseguimos preliminar uma sistemática, entendeu? A gente vai ver alguma coisa. Mas precisa de muitas análises. Às vezes o cara quer uma coisa específica. Ah, professor, o senhor não faz? Eu falo, não, eu não faço. Eu tenho quem faça. Eu sei aonde tem. Tá? Isso é importante. Aplicações. Aí eu posso ter o carvão bruto, carvão bruto. E posso ter o carvão ativado. O bruto, conforme o nome está dizendo, é bruto. O ativado é o filé mignon, mas é caro. O ativado é o filé mignon, mas é caro. É o bruto, né, que fez cursinho. Coprocessamento, fornos industriais, siderurgia, construção civil, remediação de solo, indústria alimentícia, cosmético, pigmentos, catalisadores, filtros, compósito polimérico. Eu estou falando daquele carvão coringa. É um carvão que você, de repente, pode fazer qualquer coisa com ele. Ele não vai te incomodar. É diferente do carvão de resíduo de saúde. Opa! Resíduo urbano. Opa!